Pronto. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aqueles que estão assistindo esse momento, né, do curso de Literatura de Cordel e Cantoria, que é um incentivo do projeto Um Tesouro Chamado Nordeste, que agora é Ponto de Cultura, né, que teve essa iniciativa de trabalhar com esse curso também no seu círculo, né, ciclo de educação, né, isso, Edilene? Ciclo de formação em arte, cultura popular e educação. Pronto, quem está falando aí é a nossa amiga Edilene Bernardo, presidente, diretora, como é, Edilene? Faz tudo. É a faz tudo do Ponto de Cultura, né? A gente agradece as pessoas que estão assistindo ao vivo e também as pessoas que estão assistindo no momento pelo YouTube. Lembrar que esse material tem o certificado de 10 horas no seu final, tá bom? Aí, como a gente estava conversando, Ingrid, que a gente já conversava aqui antes do início da gravação, é a necessidade da renovação de público e de cantadores, principalmente. De cantadores homens, na cantoria, nós temos muita renovação. Eu posso dizer muita, porque é uma demanda, né, que, aliás, é um número de cantadores, um número de artistas que consegue atender à demanda, um número de cantadores. Então, se eu fosse listar aqui cantadores de 25, ou tá até de 30 anos abaixo, a gente tem uma média de por volta de 15 cantadores, 14, e assim, eu posso esticar até 20, porque assim, existe aqueles que eu não conheço também, de vez em quando aparece um. Enfim, a gente tem um número de cantadores que dá para atender a demanda, pelo menos dos grandes festivais, das grandes cantorias futuras, né? Já a de cantadeiras, né, aqui no nosso Brasil, principalmente no Nordeste, na cantoria nordestina, que é a que nós estamos tratando aqui, ela tem uma renovação mais lenta. A gente está falando aqui em 2021, em fevereiro, no caso, e a gente tem Fabiane Ribeiro, a gente também tem Marcelane Ribeiro, que devido à pandemia não houve mais cantorias, mas ela também canta, né? Temos Ingrid, se quiser depois listar alguma, Marcelane Araújo, verdade, Marcelane Ribeiro, Marcelane Araújo é o nome. Se você quiser listar algum nome de alguma cantadeira que você conheça, é até importante para eu registrar em vídeo, certo? Santinha Maurício, né? Então, assim, tem um vasto número também de cantadeiras, mas é muito menor a, a, ao número de cantadores. Mocinha de Passira, que principalmente eu posso dizer que é a cantadeira atualmente de mais destaque na cantoria, né? Ao longo do tempo, por exemplo, nessa geração, para quem conheceu os cantadores Zé Cardoso, Geraldo Amâncio, Ivanildo Villanova, Moacir Laurentino Sebastião da Silva, enfim, esse time de cantadores, é, a, ela foi uma das cantadeiras de destaque. Eu vou até pegar aqui a lista da nossa participante Ingrid, para eu citar o nome aqui das cantadeiras e ficar registrado. Por exemplo, aqui, Marcelane Araújo, Santinha Maurício, Lucinha Saraiva, Luzia dos Anjos, Minevina Ferreira. A gente teve, eu posso dizer teve, porque hoje ela não está mais em atividade aqui no Ceará, que é Júlia Pinheiro, que eu não assisti a cantoria dela, mas vi vídeos dela cantando canção, afinadíssima, toca bem, né? Nós tivemos também uma que eu conheci, que essa morava em Fortaleza, chamada, deixa eu voltar aqui o nome, Angelita, o nome dela. Essa eu até cantei com ela uma vez num bar. Ela viveu muito tempo da cantoria e a Angelita depois ela entrou para virou evangélica, né? E assim decidiu não cantar mais em bares e assim se afastar um pouco da cantoria,
por escolha dela. E aí ela deixou de lado a cantoria, mas assim, ainda quando ela era evangélica, ela passou numa cantoria minha, e eu insisti, mas insisti assim de uma maneira até sem ser desagradável, né? Eu sabia que ela queria muito cantar, e aí a gente cantou junto lá um baião, ela ficou muito alegre. Inclusive, essa cantoria foi no Conjunto Palmeiras, aqui em Fortaleza, na época que a gente cantava lá. Aqui a Ingrid mandou aqui mais nomes: Neuma da Silva, Luzivan Matias, Maria da Soledade. Essas aí, elas estão todas em atividade hoje, né? Então, assim, você vê que é um vasto número. Tem outra manifestação no nosso querido Nordeste, no Brasil, porque os emboladores, os cantadores de coco, eles são figuras que atuam em diversas áreas do país, como os cantadores de viola, mas os cantadores de coco, eles sim se espalham. Por exemplo, em São Paulo, nós temos um número muito bom de cantadores de coco, e aqui no Nordeste. Certo que, comparando ao número de repentistas da viola, de violeiros nordestinos, esse é um número bem pequenininho. Os cantadores, os violeiros, são, são muito mais em quantidade e os emboladores são menos, mas a questão é a seguinte: é porque eles sim sofrem um problema na questão de renovação artística, renovação de artistas da embolada, né? Eu até comecei, tem até esse pandeiro perto aqui que eu me lembrei, eu até antes de ser cantador de viola, eu ganhei esse pandeiro e queria ser embolador de coco, né? Até comecei a fazer algumas emboladas, cantar nas escolas e, e comecei achando que seria um embolador de coco mesmo, um cantador de coco. Mas aí apareceu a cantoria de viola, eu me identifiquei mais. Também, na época, eu conhecia os cantadores de viola e via que o lado financeiro, porque eu via que os cantadores de viola que eu conhecia viviam bem. E eu não conhecia cantadores de coco, né, praticamente. Eu só conhecia por CDs. Então, assim, como era uma questão de sobrevivência, eu até decidi passar para viola e foi algo bem natural, mas assim, até hoje, se for para fazer uma cantoria de coco, eu ainda faço. Mas assim, eu nunca cheguei a trabalhar profissionalmente como embolador de coco. Mas essa questão da renovação, ela é muito importante. Algumas pessoas dizem, tem que se inovar na cantoria. Além da inovação, a gente precisa da renovação e também da preservação. Modalidades na cantoria, tanto na de coco como na de viola, elas precisam ser mantidas, elas precisam ser ressuscitadas e sempre cantadas pelos cantadores. Eu estou falando direto aqui, viu, Ingrid, Edilene, enfim, e vocês podem ficar à vontade de mandar aqui uma mensagem e tudo, porque aí isso também me ajuda a não perder o fio da meada, tá certo? E assim, essa renovação ela é importantíssima. Emboladores aqui no estado do Ceará, atualmente, a dupla mais perfeita que eu vi, eu não estou dizendo a mais perfeita que é, estou dizendo a mais perfeita que eu vi cantar, chama-se Pinto Branco e Marreco, uma dupla que está, inclusive, no seu auge, né, está em atividade, e são excelentes cantadores, inclusive os primeiros cantadores a irem à Europa. E como a gente falava naquele assunto de cantadeiras, aí eu lembrei a diferença da cantoria brasileira para a cantoria portuguesa, como a gente tratou ontem, mas eu digo nos dias de hoje, viu, Ingrid? Porque aqui, enquanto nós temos poucas mulheres cantando repente, é até, assim, a gente fica até surpreso quando vê uma mulher cantando repente. Em Portugal, essas mulheres, ela é muito comum, é como se vê homens cantando, sabe? Eu até diria que seria uma quantidade é, igual de mulheres para homens. A gente sempre vê os grupos, aqueles repentistas que cantam em grupos, eles sempre têm de 5 pessoas, sempre tem uma, duas ou até 3 mulheres, né, duplas de homens.
e mulheres cantando repente. Existem também concursos de cantoria na TV, ao vivo, na TV aberta, né? E assim, as mulheres sempre estão presentes na Desgarrada, sabe? Até o nosso querido amigo Augusto Canaro gravou um trabalho, um CD, todo com mulheres, cantando com mulheres. E depois eu vou tentar conseguir, Ingrid, você que é uma pesquisadora da cantoria, principalmente da área das mulheres, eu vou tentar conseguir te repassar para você colocar nos seus arquivos. É muito interessante. E como eu falei ontem, existia a cantadeira chamada Maria Barbuda, que vivia na praça, que vivia no município de Avanca, né, e cantava por troca de galos, por troca de comida, e dificilmente dinheiro, mas ela também recebia. Na cidade também de Loureiro, em Portugal, a gente teve uma figura muito importante chamada Margarida Rey. Tem esse livro que eu recebi lá, quando cantava em Loureiro. Margarida Rey, aí fica invertido, mas eu lendo dá para entender. Margarida Rey e seus pares, no reino dos cantadores. Ou seja, ela era uma cantadeira de destaque, né? Uma cantadeira como aqui, mocinha de Passira. Eu me lembro que Geraldo Amâncio, ele me dizendo a grandiosidade de mocinha, ele dizendo, rapaz, ela era, eu digo era, porque naquele tempo das cantorias ferrenhas, ela ainda é fantástica, mas eu digo no tempo das cantorias mesmo de arrojo, ele dizendo, ela era uma fera, ela cantava comigo jogando terra nos meus pés, e o povo, tinha um pessoal que tinha um pessoal que pagava, uns cantadores pediam um mote só para me ouvir com ela cantar, porque ela era uma fera cantando mote, cantando tudo, mas ela também, aí como a gente diz na nossa linguagem, quando ela mordia no assunto, não soltava. Né? Aí a Ingrid está perguntando, a viola lá é o principal instrumento dos cantadores? Sim, eu não diria principal instrumento, mas ela é um instrumento muito usado. A viola, ela é assim, a cantoria de Portugal, ela é mais vestida do que a cantoria brasileira, do que a cantoria nordestina. Eu digo cantoria nordestina porque na parte do sul do país também existem cantadores, existem outras manifestações de improviso. Então, mas a cantoria nordestina, ela, vou até pegar aqui, ela se caracteriza por esse instrumento, que é a viola nordestina, né? Já a cantoria portuguesa, ela é usada de uma maneira mais vestida. Existe concertina, existe a viola, né? Existe também alguns instrumentos de percussão, não com a frequência da concertina e da viola, mas existe alguns instrumentos de percussão, o violão também, dando baixo, né? Algumas violas até com mais de 12 cordas, que é o caso da cantoria do Alentejo, né? E eu esqueci o nome, mas é Alentejo mesmo. Alentejo é que tinha a viola de mais de 12 cordas. Se não me engano, era 15. Então, assim, o principal instrumento do repente português, né, do repente europeu, é a concertina, certo? Que é aquela sanfoninha pequena, eu não sei se tem 8 baixos, mas é aquela sanfoninha reduzida, né, de um som mais gasguito, de um som mais agudo, né? E assim ela faz o fundo musical do repente dos portugueses. As violas, os outros instrumentos acompanham, mas às vezes é só uma pessoa tocando concertina e outra cantando a capela. Isso é bem interessante. E as modalidades também, elas são diferentes. Como eu falei ontem, é produzida a questão da desgarrada. A desgarrada, ela é uma espécie de desafio, né? A desgarrada para eles lá é como se fosse o repente para a gente. Aqui chama repente, lá desgarrada.
E a manifestação que a gente chama aqui de cantoria, lá é bem comum o título de Cantares ao Desafio. Cantares ao Desafio, até porque essa questão do desafio, da disputa, é característico não só aqui, mas lá também, né? Inclusive, nos festivais que participamos, é bem característico os cantadores começarem a cantar temas variados e depois entrarem no desafio. Até existe uma coisa lá que aqui dificilmente existe, né, que é o uso do duplo sentido nos repentes. Eu até fiquei, assim, surpreso quando vi algumas pessoas no teatro o uso do duplo sentido várias vezes, sabe? Mas, assim, é algo que caracteriza a cantoria portuguesa, né? A cultura daquele povo. Aqui, a gente, os cantadores, não usam tanto duplo sentido, mas lá é usado. Pois é. Alguma pergunta mais? Se tiver, pode mandar. Tá bom? Certo, pode ficar à vontade. Só lembrando que o material que eu passar até o final do curso não é preciso me entregar no dia seguinte, não, certo? Só precisa me entregar no fim do curso, tá bom? Porque esse material eu só consigo produzir no final de cada aula, no final do conteúdo que a gente conversar. Certo. A minha experiência nos festivais portugueses, né, nos festivais europeus, foi bem interessante porque, assim, não foi dificultoso, porque, assim, a cantoria, os cantadores, eles têm uma ligação muito interessante. Os cantadores, eles podem brigar feito cachorro. Eu, como cantador, posso dizer isso sem medo. Pode brigar feito cachorro, feito cão e gato, mas quando um cai doente, os mesmos que brigaram estão lá nos pés dele, ajudando, entendeu? Então, é uma classe assim que parece irmão mesmo. Então, assim, quando eu cheguei na Europa para trabalhar com os cantadores de lá, eu eu senti logo essa ligação de cantador para cantador, né? E aqui no Brasil, nós cantamos alguns estilos chamado, por exemplo, um chamado vaneirão. Ou seja, esse estilo é a cantoria num estilo diferente, numa velocidade diferente, numa melodia diferente. Então, quando eu cheguei lá com o Geraldo, a gente decidiu, olha, vamos cantar uma melodia diferente, uma melodia mais agauchada, mais imitando os cantadores gaúchos que mais são próximos aos portugueses. E assim a gente fez. A gente começou a cantar num estilo diferente, como se fosse assim. Venho no país Brasil sem a menor timidez para trazer meu repente para o público português. E eu quero deixar saudade no coração de vocês. Sabe, a gente adaptou e acabou dando certo. Obrigado. Obrigado. E assim, e a gente foi adaptando até que existem estilos. Por exemplo, esse estilo, Geraldo já tinha criado com o poeta Jorge Macedo antes da minha ida, né? Que aqui a gente canta um estilo, por exemplo, segura o remo da canoa, meu amor, segura o remo pra canoa não virar, segura o remo que o vento comanda a proa, e quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. E eles, no caso, adaptaram para segura o remo da bateira, meu amor, segura o remo pra bateira não virar,
Segura o remo, vire a proa pra torreira. Quem nunca andou de bateira não sabe o que é remar. No caso, esse bateira é barco, né? É canoa, é como se fosse uma canoa, até porque o barco lá é muito utilizado. E torreira é a terra, né? É como se fosse uma ilha, né? Então, quando você diz segura o remo, vire a proa para a torreira, vire a proa para a terra. Quem nunca andou de bateira, que é quem nunca andou de canoa, não sabe o que é remar. E a gente cantava esse material, esse refrão, e as pessoas acompanhavam e cantavam junto com a gente, sabe? Esse estilo e esse estilo da bateira, a gente cantava do mesmo jeito que canta aqui, só mudava o refrão, por exemplo. Estou falando de uma forma genial da cantiga em Portugal, e assim eu quero falar. Que a cantoria, quando é feita de improviso, é tirada do juízo para quem gosta de escutar. Segura o remo que o vento comanda a proa. Quem nunca andou de canoa não sabe o que é remar. Aí se fosse lá, a gente cantava mudando só o refrão. Pois no Brasil sei que cumpro o meu papel para falar do cordel e da cultura popular. Que o meu trabalho é só fazer meu repente, mostrando pra toda gente a arte de improvisar. Segura o remo da bateira, meu amor. Segura o remo pra bateira não virar. Segura o remo, vire a proa pra torreira. Quem nunca andou de bateira não sabe o que é remar. E assim a gente cantava o refrão e o povo acompanhava. E assim ficava uma atividade bem interativa. Inclusive, essa ligação, essa semelhança da cantoria portuguesa com a cantoria nordestina foi que nos possibilitou gravar o primeiro CD da história, que ainda vai ser lançado, com o cantador português e nós cantando aqui com a cantoria nordestina. Né? Então, para você ver, não é diferente. Ingrid me perguntou quais os outros estilos lá, além da quadra. Bem, lá a quadra ela é utilizada de uma forma diferente. A quadra ela é repetida. Eu não estou bem lembrado a melodia da desgarrada, mas assim, eles cantam um verso e repetem esse verso, como se fosse assim: pra Edilene Bernardo, eu canto aqui meu repente, para mostrar em poesia, agora para essa gente, para mostrar em poesia, agora para essa gente. É mais ou menos assim. Então ele vai cantando e repetindo, sabe? Então é uma quadra repetida até para ir na melodia. Eu tenho esse material guardado e assim eu até ia passar hoje aqui na tela o material, mas assim como tava, a voz estava saindo direito, mas o vídeo não estava, ficaria bem chatinho de escutar. Mas assim eu vou ver se coloco no YouTube e disponibilizo o link para que você tenha acesso. Tá bom? Os outros estilos, a gente pode falar, inclusive, na cestilha. A cestilha, ela é menos usual, certo? Bem menos usual, mas ela também é utilizada algumas vezes, principalmente na escrita. Mas, assim, a quadra, ela é altamente predominante. A quadra e a trova. Falando nisso, a gente até pode falar da diferença da quadra e da trova. A quadra, assim, toda trova, ela é uma quadra, mas nem toda quadra é uma trova. Como assim? A quadra, ela é uma estrofe de 4 versos. Uma estrofe de 4 versos. Já a trova, ela é uma estrofe de 4 versos intercalados. Como assim? Um poeta português chamado Antônio Aleixo, certo? Ele fez uma trova dizendo o seguinte: sei que pareço um ladrão, mas há muitos que conheço, sem parecer o que são aquilo que pareço. Isso é uma trova. O que é que caracteriza ela? Sei que pareço um ladrão, é o primeiro verso. Mas há muitos que conheço, é o segundo verso.
sem parecer o que são. Você vê que sem parecer o que são, ele já traz essa ligação para a primeira, ele já rima o são com ladrão. Sem parecer o que são, com ladrão. E o quarto verso, são aquilo que pareço. Ou seja, a, a ordem da rima é o primeiro verso rimar com o terceiro e o segundo rimar com o quarto. Ou seja, verso ímpar rima com verso ímpar e verso par rima com verso par. É só isso a trova. Inclusive, é o estilo, um dos estilos mais difíceis de se trabalhar, porque é pouco espaço, muito pouco espaço, você tem essa exigência, você tem esse compromisso em, em ter que, ligar, intercalar, né? E assim, você tem que colocar uma mensagem nisso. Por exemplo, eu fiz uma trova há um tempo que dizia assim: quando penso que o destino a fez morar longe assim, fecho os olhos e imagino que ela está perto de mim. Uma trovinha que eu fiz. E assim, eu fiz outras, mas assim, é algo que você não consegue fazer com facilidade como faz uma cestilha, porque a cestilha dá mais liberdade, certo? E é dessa forma. A quadra, como eu já falei, ela não tem esse compromisso de rimar todos os versos. A quadra, ela só rima o segundo com o quarto. Por exemplo, vou pegar aqui. Exemplo de uma quadra. Quando forrei minha mãe, a lua saiu mais cedo para alumiar o caminho de quem estava em degredo. Minha mãe era pretinha, de cor de jabuticaba, porém, mesmo sendo preta, cheirava que só mangaba. Esse verso aqui tem um título aqui embaixo, Alforriei. Deixa eu ver quem fez. É um estrofe. Fabião das Queimadas, do Rio Grande do Norte, foi que fez essas quadras, certo? Mais quadras aqui, por exemplo. Deus nos deu tudo na vida. Nós temos que aproveitar, usufruir o que é bom, que Ele tem para nos dar. Quadra. Pare um pouquinho, reflita. Estás aqui de passagem. Se não passares bem rápido, vais perder tua viagem. Esses versos aqui é do meu amigo Cícero Diego Amâncio Alcântara. Esse camarada é filho do meu amigo Geraldo Amâncio. E assim, a quadra, viu, Ingrid, ela também pode ser decassilábica. A gente só deu exemplo agora de quadra sete-silábica, mas ela decassilábica também existe. Por exemplo, quando o verso sair do anonimato, o Brasil cumprirá o seu papel. Quando o dia essa pátria descobrir o valor da cultura do cordel. Vou declamar de novo, separando os versos. Quando o verso sair do anonimato, estou fazendo isso porque eu estou escandindo. Cada vez que eu digo uma sílaba poética, um dedo mexe para dar as 10. Cada vez que eu sair do anonimato, primeiro verso, o Brasil cumprirá o seu papel, segundo verso. Quando um dia essa pátria descobrir, terceiro verso, o valor da cultura de cordel. A trova, ela também pode ser decassílaba, certo? A gente não vê a trova em outras métricas, né? A gente só vê mais ela em sete sílabas e a gente só vê ela em sete sílabas e em decassílaba. A gente nunca vê em outras modalidades. Se bem que existe essa possibilidade, mas é muito difícil a gente ver em outras métricas. A métrica, como você disse, Ingrid, que sempre se perde, ela é altamente complicada. Não é porque a pessoa escreve cordel, não é porque a pessoa canta repente que ela domina a métrica. Porque, assim, ela, ela, ela é, ela é muito, como é que a gente diz? Ela é muito complexa, não é bem como se parece. Por exemplo, dentro da métrica, dentro da construção de uma estrofe rimada, na poesia popular, na poesia que nós estamos trabalhando aqui, ela existe alguns fenômenos.
por exemplo, eu vou explicar uma aqui, que é a enjambemã ou cavalgamento. Cavalgamento ou enjambemã, certo? A enjambemã, ela é o seguinte, vou até ler aqui. Há momentos em que um poeta encontra dificuldades para colocar num só verso as ideias que lhe chegam à mente. E ele, às vezes, foge à regra da métrica por desconhecer esse recurso que existe na poesia, tanto na escrita como falada. Eis exemplo de enjambemã. Por exemplo, vou declamar aqui 2 versos. Toda vida eu gostei de pesquisar cordel bem feito. Aqui são 2 versos. Se a gente for verificar, meus dedos estão sujos de caneta, certo? Eu estava mexendo na caneta e ela subiu. Toda vida eu gostei de pesquisar cordel bem feito. Você vê que o de, ele ficou no final do verso, então não deu para colocar tudo num verso só, então ele terminou daquele jeito, ele terminou em de e deu continuidade à mesma frase. Você vê que é uma frase só dividida em 2 versos. Vamos lá, outro exemplo. Todo mar se agita quando a lua aparece cheia. Você vê que o quando, a frase, de novo, uma frase só, se dividiu em 2. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai fazer um verso, geralmente a gente deixa uma mensagem, quando a gente vai fazer uma estrofe, a gente deixa uma mensagem em cada verso. Por exemplo, minha vida de poeta. Minha vida de poeta. Terminei a frase. Terminei o verso. É viver do meu improviso. Terminei a frase. Tocando em minha viola. Fazendo o que for preciso. Você vê, tocando em minha viola é uma frase. Fazendo o que for preciso, outra frase. Então, assim, é por isso que a enjambemã, ela é isso. Quando não cabe num verso e você quer dizer uma mensagem muito longa, se der para dividir em 2, você tem essa possibilidade de dividir. Eu vou dizer aqui um estrofe com enjambemã. O renomado cordelista Gonçalo Ferreira da Silva, cearense de Ipu, radicado há muitos anos no Rio de Janeiro, um cordel falando sobre a morte do famoso indiano Mahatma Gandhi, aplica em enjambemã de maneira primorosa. Veja só, isso é uma cestilha. Dia 30 de janeiro de 48, o guia espiritual da Índia 3 balaços recebia. Quando agonizava, Mahatma Gandhi morria. Você vê quando ele diz dia 30 de janeiro de 48. Pronto. Aí ele põe a vírgula, aí já diz o guia espiritual da Índia, 3 balaços recebia. E assim vai se complementando. Por isso que a métrica, não é só você cantar, de repente você escrever. É muito difícil dominá-la completamente. Existe outro fenômeno também, outra questão, que são as pausas. As pausas é que são complicadas e difíceis de identificar. Só que delas eu vou só dizer que existe, porque assim, ela, para eu explicar agora, fica bem complicado. Mas as pausas, ela é como se fosse... Ela é realmente uma pausa no meio do verso, né? Só que ela no meio do ritmo, ela fica quase imperceptível. Mas aqui falando um pouco dela, só para você entender como é que ela existe. Ó. As pausas nos versos são primordiais para a metrificação. Nos versos sete-silábicos ou redondilhas maiores, o sete-silábico ele também tem o nome de redondilha maior. E se eu falar isso outra vez, você já sabe. O sete-silábico ele também pode ser chamado de redondilha maior. Sete-silábico, só lembrando, que é o verso de 7 sílabas poéticas. Bom? 7 sílabas poéticas. Por exemplo, as pausas no sete-silábico, ela pode estar na primeira sílaba poética, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sétima. Você está vendo? Por exemplo, essa palavra saudade, conheço desde criança, saudade de amor ausente, não é saudade, é lembrança.
Saudade só é saudade quando morre a esperança. Eu estou dando esse destaque, aí você nem consegue identificar onde é que elas estão, né? Mas elas existem. Aí só vai com a prática também, com a pesquisa também nessa questão. E com o exercício de escrever, de ler cordel, e aí você vai conseguindo identificar essa questão, tá bom? E assim existem outros também, outras questões no verso, que depois a gente dá continuidade, tá bom? São... Pronto. Ingrid tá aqui deixando mais o nome de algumas cantadeiras para registro, para quem está assistindo esse material, certo? Cantadeiras, para quem não assistiu o começo da aula, a gente está falando aqui de repentistas mulheres. No início eu citei o nome de algumas que ainda estão em atividade, e Ingrid, que é graduanda ou graduada, eu não sei, aqui em História pela Universidade Estadual do Ceará, que também pesquisa a história da cantoria, principalmente a cantoria feminina, a cantoria por mulheres. Ela trouxe aqui mais nomes de cantorias, de cantadeiras em atividade, que é Maria Ferreira, Toninha Brito, essa eu conheço, e Rosinha Alves, verdade. Tem uma moça também do Rio Grande do Norte, não é, Ingrid? Não sei se a gente falou, não sei se não é Fabiana, é outro nome que eu esqueci. É uma jovem, ela também canta repente, mas eu acabei esquecendo o nome dela. Rafaela, sim, é a Rafaela. Ela também é cantadeira, não é isso? Ou é só na área da canção? Acho que ela é cantadeira também, que eu vi ela participar. Bom, Oi. Eu não tenho certeza. Ela está fazendo um trabalho com o Fabiola, eu acho que ela deve ser gravado. Eu não tenho certeza se ela é cantadeira, porque eu conheço mais pela canção, né? Mas pode tirar essa dúvida também depois. Bom, então, mas é Rafaela também. A gente pode colocar nesse registro até porque ela tem CD gravado, eu realmente já vi. E também ela fazia shows de canções, né? Então, assim, a pessoa que trabalha com as canções na cantoria, ela tem essa, mesmo que não cante de repente, eu não estou falando dela, estou falando de qualquer outra pessoa que não cante de repente, ela tem essa ligação também e essa preservação com a cantoria. Não é isso? Edilene Bernardo ainda está por aí? tô aqui, Guilherme. Tá aí? Você tá bem? Tô. Pois é. É assim, como eu comecei a falar dessa questão de pausas, de dar exemplos, como assim, é o tipo de coisa que não é como uma casa. Uma casa você faz um alicerce, pode deixar feito lá um monte de tempo, depois você sobe a parede. Esse aqui é o tipo de serviço que você tem que já ir fazendo o alicerce e levantando a parede. Então, assim, para não ficar muito confuso e também para não ficar muito vago, essa questão das pausas, dos fenômenos que tem na estrofe, eu queria deixar para amanhã, certo? Tá tudo bem? Ok. Tudo bem, né, Helene? Sim. Então, pronto. A gente... Oi. Amanhã e depois de mais 3 dias, né, Guilherme? Lembrando que amanhã, aí para amanhã, e aí depois de segunda-feira em diante, certo? Segunda, terça e quarta, se não me engano. Não é isso? Isso. Pronto, são 6 dias. E até lá a gente vai tentar mexer com um material aí interessante, tá bom? Pronto. Tá, ok. Então, até amanhã, e aí você pode fechar a sala, tá bom? Certo, obrigada, gente. Até amanhã. Tá bom. Muito obrigada, até amanhã. Tá maravilhoso. Parabéns aí a todos. Obrigado. A Priscila também tá. Obrigado, Priscila, por ter vindo, viu? É porque aqui eu estava... Lembre de assinar a frequência. A Priscila também. A Priscila também?
É da Minha UES? amiga da UES de Fátima. Ah, beleza. Tá ótimo. É porque eu vi seu nome aqui agora, porque eu estava com outra aba aberta, tá bom? Mas que bom que você está aqui também, tá bom? Sim, pode. Sou graduante ainda. Não me formei ainda não. Mas vai dar certo. Colega também, faz letras na UES. Valeu, meu povo. Até Até amanhã. amanhã.